Bom, essa aula 21, ela foi dada, mas aí o que acontece? Tinha somente 2 alunos e eu esqueci de gravar pelo Google Meet, por isso que vou fazer um breve resumo dessa aula 21, que a gente está falando da resolução de EDO numérica pelos métodos. Hoje a gente vai falar do método linear de passo múltiplo e Ruji-Kuta de ordem 2. Essa aula foi dia 1º, foi ontem, aí eu estou gravando hoje é dia 2/12 de 2021. Então vamos lá, os passos lineares. Na aula passada a gente falou a respeito do polinômio, resolução de EDO utilizando polinômios de ordem Q, né, de Taylor de ordem Q. Então esses métodos lineares aqui de passo múltiplo tem duas possibilidades para eles. Você pode fazer utilizando integração numérica ou você pode fazer através do desenvolvimento do polinômio de Taylor. A gente vai escolher para fazer a abordagem essa segunda parte. Se você quiser entender como é que funciona através de integração numérica, você pode usar a referência 8 para você entender. Bom, o mais simples o mais simples de passo múltiplo é quando você faz K igual a 1. Q igual a 1, né, no método de Taylor que a gente viu na aula passada. Ou seja, que é chamado método de Euler, né? A gente tem essa expressão, lembrando que esse F aqui, ele é exatamente o Y', né, que aparece lá no desenvolvimento de Taylor. Então você pega quando o H é 1, aqui na verdade é H elevado a 1 dividido por 1 fatorial, então por isso que não aparece aqui. Então vamos resolver um PVI utilizando esse método. Esse PVI aqui é o mesmo PVI que a gente utilizou na aula passada. Aqui eu tenho a minha função f, tá vendo? Essa aqui é a minha função f de xy. Aqui eu vou ter o que? A imagem do 0 é o 2, aí eu vou procurar quem que é a imagem do 0,1, vou procurar quem que é a imagem do 0,2 e vou procurar quem que é a imagem do 0,3, né? Porque aqui eu tenho o x pertence de 0 a 0,3 e o passo é 0,1. Então, se você pega n igual a 0 nessa fórmula aqui, ó, se você pega n igual a 0, você vai ter y1 igual a y0 mais hf0. Quem que é essa f0? Essa f0 é exatamente a f calculada no ponto x0, y0. Nesse caso aqui, o ponto x0, y0 é o primeiro que a gente tem. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando a forma menos y mais x mais 2, né, da f. Então, nós descobrimos que a minha f0 é 0. Então, substituindo aqui, eu vou encontrar o y1 como sendo 2. Ou seja, essa aqui é a imagem do 0,1. Se você faz n igual a 1, agora você vai ter a f1, tá vendo? Você vai ter o y2, y1 e aqui vai ter uma f1. Essa f1 é a f calculada no ponto x1, y1. Esse ponto x1, y1 eu descobri ele no passo anterior, que é exatamente esse, tá vendo? Então aqui novamente eu utilizo a f para encontrar a f1, calculo menos y mais x mais 2, encontro quem que é a minha f1. Coloco na fórmula, tá vendo? Esse aqui é o H, coincidiu com o valor da F1, né? H vezes F1, deu 2,01, ou seja, que é a imagem do x2, que é o 0,2. E por fim, quando você pega n igual a 2, para encontrar o y3, que é o último passo, eu preciso da F2. A F2 é calculada... É o coelho, Miguel? É o coelhinho. O f calculado no ponto x2, y2, o ponto x2, y2 é exatamente o ponto que a gente encontrou no passo anterior, tá vendo? Calcula aqui, ou seja, menos y mais x mais 2, encontra esse valor, é exatamente o valor que eu vou utilizar aqui no valor da f2, tá vendo? Essa aqui é a f2, esse aqui é o h e esse aqui é o y2, o anterior, né? Utilizando a fórmula, você vai encontrar a imagem do 0,3. Aqui eu coloquei na tabela para vocês verem os valores obtidos. Observe que esse método aqui, a aproximação dele ficou muito ruim, tá vendo? Em relação aos valores reais. Ou até mesmo quando a gente fez Q igual a 3 na aula passada. Agora a gente vai falar de outro método que é chamado explícito também de 2 passos. Pode entrar. Aí o que acontece? Essa regra aqui é chamada a regra do ponto médio. Como funciona a regra do ponto médio? Então aqui nesse caso eu vou precisar de 2 valores iniciais, ou seja, para obter o y2 eu vou precisar do y1 e do y0. Vou fazer o desenvolvimento de Taylor da função y em torno desses pontos aqui, ó. Obtenho essas duas expressões. A diferença dessa aqui para essa, você pode ver esse camarada aqui de baixo como sendo o y de xn mais menos h. Então, no lugar do h aqui de cima, você troca por menos h.
Observe que esse camarada aqui ficou igual, porque menos h ao quadrado, né? As pares aqui vai dar positivo. Quando você subtrai essa expressão dessa, o que vai acontecer? Esse camarada aqui vai cortar, esse aqui menos esse vai ficar duas vezes, os pares vai cortar, tá vendo? Vai ficar positivo, positivo, e o ímpar aqui vai ficar duas vezes. O 3 fatorial, na verdade, é 6, então duas vezes, por isso que aqui ficou só um 3, né? Bom, esse camarada aqui, eu fazendo um rescalonamento aqui para esse y, né? Que é como se tivesse o 0, o h e aqui menos h. Então aqui é como se tivesse distância de dois incrementos, né? Então aqui vai ficar o y, esse camarada aqui fica o yn mais 2, esse aqui fica o yn, fazendo rescalonamento. E esse camarada aqui, lembrando lá da teoria, ele é exatamente a f, né? O PVI, o y' é igual a f. Então aqui vai ficar o fn mais 1. Então para poder determinar o y2 aqui, eu vou precisar do y0, mas eu vou precisar do y1, por quê? Porque eu vou precisar da f1. A f1 é calculada no ponto x1, y1. Então, eu vou precisar desse y1 aqui e vou precisar desse y0 aqui. Vamos ver isso aqui mais claro no exemplo. Novamente, o mesmo PVI, ou seja, eu tenho a minha f de xy dado por isso. O passo 0,1 e tal, dividir em 3 pedaços. O y0 e o y1 que eu vou precisar, o y0 eu já tenho. Agora o y1, por exemplo, eu posso utilizar o polinômio de Taylor de grau 2 para poder determinar o y1. Então, quando eu faço essa conta aqui, utilizando o polinômio de Taylor de grau 2, ou seja, faz o truncamento no q igual a 2, eu vou ter o f0, essa conta que a gente já fez já, ou seja, o f de 0, o f0 aqui na verdade é o f aplicado no ponto x0, y0, né, que é o f de 0,2, que a gente viu que deu 0, e esse f' aqui, ó, esse f' aqui é exatamente aquela conta que a gente fez na aula passada, ou seja, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, acho que era o fx mais o fy vezes f. Era a expressão para f'. Então, quando você pega isso aqui e utiliza o fato da f ser menos y mais x mais 2, ou seja, quem que vai ser o fx? O fx aqui vai ser 1, o fy vai ser menos 1. Então, quando você vai fazer a conta ali, ó, quem que é o f'? Vai ficar fx1 mais o fy menos 1, que multiplica a f. Quem que é a f? Menos y mais x mais 2. Então, quando você faz essa conta aqui, vai dar 1 mais y menos x menos 2. Então, vai dar y menos x menos 1. Então, quando você calcula isso aqui no ponto 0,2, ou seja, colocar 0 no lugar do x e 2 no lugar do y, vai ficar exatamente 1, que é exatamente esse 1 aqui. Fazendo a conta, né, substituindo na fórmula, você vai ter que a imagem do 0,1, que é o y1, o x1, vale exatamente isso aqui. Então, tem dois valores iniciais que eu vou utilizar aqui, tá vendo? E aí eu faço a conta, menos y mais x mais 2, deu isso. Agora n igual a 0, agora eu estou pronto para poder aplicar o método de passo duplo, né? Ou seja, a regra do ponto médio. Ou seja, eu tenho o y2, estou procurando ele. O y1 eu já encontrei, o y1, tá vendo? O y1 vale exatamente 2,0050. O y0 eu tenho, e esse f1 aqui, ó, é exatamente esse f1 que eu obtive a partir do y1. Tá vendo? Eu já coloquei o valor dele aqui. Então, 2h vezes o f1, ou seja, encontrei a imagem do 0,2. Agora, se eu tenho a imagem do 0,2, eu tenho esse ponto x2 e y2, tá vendo? Ou seja, coloco novamente na minha fórmula, encontro quem que é o f2, porque eu vou precisar dele aqui, ó. Eu tenho o y3, é o y1, mas esse f2 aqui, ó. Esse f2 é exatamente o 0,1810, ou seja, a imagem do 0,3. Coloquei novamente na tabela os valores, está vendo que aqui melhorou bastante o método de Euler. Bom, agora a gente vai falar dos métodos mais famosos para resolução de EDO numérica, que é os métodos de Ruge-Coulter. Aqui eu não quis entrar no mérito de como chega nas equações, eu simplesmente coloquei para vocês. Essa aqui é o processo iterativo. Essa φ que aparece aqui é dada por essa expressão. Esses casos que aparecem aqui, KR, o primeiro, que é o K1, é dado exatamente com a imagem do ponto. Já os KR, para R igual a 2, 3, até chegar no estágio pedido, é dado por uma atualização do f de xy. Ou seja, você tem o f de xy, aí você passa por uma atualização, ou seja, vai ficar x mais alguma coisa,
y mais outra coisa, chamando de interrogação e exclamação. Ou seja, aqui eu vou ter, tá vendo? Um incremento aqui e aqui eu vou ter outro incremento. Só que esse incremento aqui ele depende de outra coisa. Tá vendo que tem um BRS? O BRS a gente pode escrever ele em função do AR, tá vendo? Utilizando essa outra expressão. Então, para poder melhorar o entendimento, vamos fazer o primeiro caso, que é o de ordem 2. Ou seja, eu vou pegar dois estágios, tá vendo? O R grande 2. Então, de acordo com a expressão da φ, né? A φ lá que a gente viu na... Acho que é melhor voltar a página aqui, ó. A φ, tá vendo? É CR/KR. Como esse R aqui vale 2, então vai ficar C1K1 mais C2K2, tá vendo? C1K1 mais C2K2. O K1 é sempre o F de XY. O K2, utilizando essa fórmula aqui, ó. Utilizando o R igual a 2, aqui eu vou ficar com A2, tá vendo? A2H. E aqui vai ficar... Quem que é o A2? Ó, o A2, de acordo... Ó, se o R vale 2, nesse somatório aqui, ó, o A2 vai ficar o somatório de S valendo de 1 até 2 menos 1, que é 1. Ou seja, vai ficar só um B RS. Nesse caso aqui vai ficar B21 só. Vai ficar um termo só. Ele está aqui, tá vendo? E é exatamente a expressão aqui. Você pode substituir tudo em uma equação só. Tá vendo? O B21 e o K1 pegou... Esse aqui é o A2, esse aqui é o... Tá fazendo o papel do B21 e esse aqui tá fazendo o papel do K1 da expressão. Agora vem a novidade. Eu vou fazer o desenvolvimento de Taylor dessa K2. Tá vendo? Essa K2 aqui é uma função de duas variáveis. Ou seja, eu tenho um x mais alguma coisa, que é o incremento, y mais outra coisa, que é o outro incremento na variável y. Nesse caso aqui, a exclamação eu sei quem é isso aqui, e a interrogação, e a exclamação é essa outra coisa aqui, ó, HA2F. Então, eu vou fazer a extensão em série de Taylor, tá vendo? Pegando a f do ponto, aqui é o incremento, né? Esse incremento aqui é que se você pode visualizar isso aqui como se fosse assim. Imagina que você tem um x0, e aí você somou alguma coisa, que é o A2H, para obter um determinado x. Então, significa que o x vai ser isso. Então, o x menos o x0 vai ser exatamente esse incremento, que é exatamente o que está escrito, geralmente nos livros de cálculo tradicional é pegar x menos o x0, y menos o y0. No y também acontece a mesma coisa. Imagina que você tem o y0 aqui, aí você pega e soma um incremento, nesse caso aqui A2HF, para obter um determinado y, igual ao y, né? Então, o y menos o y0 vai dar o A2HF, que é exatamente o que está aqui, tá vendo? Multiplica a derivada parcial em relação a x vezes o argumento em x, né? Esse camarada aqui está fazendo o papel do x menos x0, esse aqui está fazendo o papel do y menos y0 da teoria, aí, que é a derivada parcial em relação a y, aqui vem as de ordem 2, tá vendo? Aí aqui vai ficar x menos o x0 ao quadrado, né? Sobre 2 fatorial. Calma, Miguel. Pera aí, deixa eu colocar para você. Mexe não, senta. Senta. Miguel assistindo Turminha Paraíso aqui. Aqui, o que acontece? Aqui fica duas vezes, né? Fica duas vezes o argumento, né? Ou seja, seria o x menos o x0, y menos y0, mas dividido por 2 fatorial. Então, esse camarada corta. Então, por isso que ficou simplesmente isso aqui. Vezes a derivada mista, que é duas vezes. E aqui, por último, a derivada parcial segunda, tá vendo? Então, seria o y menos o y0 ao quadrado sobre 2 fatorial. E aqui tem os termos de ordem superior, né? Ordem 3 ou mais. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Eu vou chamar o K1, vou colocar o F. No lugar do K2, eu vou colocar esse trambolho todo aqui. E vou ver o que dá. Então, quem que é minha FI? C1K1 mais C2K2, não é assim? É C1K1 mais C2K2. Então, C1K1, no lugar do K1 eu estou trocando por F, e no lugar do K2 eu estou trocando por esse trambolho que a gente acabou de desenvolver, o K2 aqui em Taylor. Aqui eu coloquei em evidência o F, tá vendo? E aqui eu coloquei em evidência esse vezes esse vezes, tá vendo? Só que aqui eu tenho um F, Fy, eu coloquei em evidência só o C2A2H, que é os termos em comum. Aí ficou Fx, Fy, a derivada parcial em relação a y vezes f. Esse termo aqui das derivadas parciais de ordem 2, o que acontece? Dá para me colocar, aqui eu tenho A2H ao quadrado, tá vendo? Mas eu não tenho dividido por 2. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2 aqui para poder compensar com esse camarada.
né? E aí coloquei em evidência o restante. Observe que esse f ao quadrado aqui também, ó, eu não posso colocar ele em evidência, ele tem que ficar aqui dentro, né? Porque ele só tem no termo da derivada parcial segunda em relação a y. Agora, o que a gente vai fazer com essa expressão para φ? Eu vou, para poder ficar melhor, mais bonitinha a conta, eu vou chamar esse combo aqui que envolve as derivadas parciais primeira de uma f grande e esse outro combo aqui que envolve as derivadas parciais segunda de g grande. Ou seja, só reescrevi, né? Ou seja, coloquei esse aqui, coloquei esse aqui. E aí eu vou pegar a extensão em série de Taylor com Q igual a 3, normal para f. É o macaquinho? O cachorro. Então aqui, para a extensão de φ em série de Taylor, o papai está trabalhando. Vai ficar f de xy, aqui é a f'. Para, Miguel, senta. O que você quer? Hã? É o peixe. Papai não pode ficar falando o nome dos animais para você agora, não. Voltando aqui, aí o que acontece? Aqui eu tenho a h ao quadrado sobre 3 fatorial, f duas linhas, assim vai. Aqui eu só omiti o ponto xy, tá vendo? Escrevi isso. Lembrando que essa f' aqui na aula anterior a gente viu que era exatamente esse combo aqui. A f duas linhas era exatamente essa coisa aqui. Lembrando que essa f duas linhas aqui, na verdade, é a derivada terceira em relação a y, né? Porque a y' já é a f. Então a gente tinha esse combo aqui. Aqui eu só reescrevi isso. Aqui eu coloquei em evidência esse termo aqui, tá vendo? Quando eu coloquei o fy em evidência, aqui eu ressuscitei mais uma vez esse f grande, tá vendo? Então aqui eu reescrevi isso, utilizando a f grande. Aqui eu utilizei a minha g grande, tá vendo? Fy vezes a f grande. Agora eu vou comparar só até aqui, tá vendo? Ou seja, aí o que acontece? Eu tenho essa parte aqui, beleza? Essa parte aqui eu vou comparar com essa parte até aqui, ó. Então, com isso, o que acontece? Eu vou comparar os coeficientes. Só um momentinho, gente. Bom, voltando aqui, vou comparar. Então, quem está acompanhando a f aqui vai ser o quê? O C1 mais C2. Eu vou gerar um sistema. Tá vendo? Um sistema. C1 mais C2 tem que ser 1. E o C2A2, ou seja, eu vou ter o quê? Quem que acompanha a f aqui é h sobre 2 fatorial. Tem que ser igual a quem? Quem que acompanha a f aqui, né? Que na verdade é C2A2H. C2A2H. Esse H pode cortar, então na verdade eu tenho que o C2A2 vale meio. Então aqui o que acontece? Eu tenho duas equações com 3 incógnitas. Então tem infinitas soluções, a gente precisa fazer algumas prioridades. Os dois mais que a gente vai destacar aqui é essas escolhas para constantes. Se você pega o C1 igual a 0, então o C2 tem que ser 1. Se o C2 é 1, então significa que o A2 vale meio. Voltando aqui na minha expressão geral, ó, você vê, ó, C1K1 mais C2K2. Como C1 vale 0, então morreu esse combo aqui e ficou só o K2. O K1 é o f de xn,yn. Esse camarada aqui que aparece é o A2. Esse camarada aqui que aparece é o A2. Observe que esse K1 aqui é exatamente a f. Reescrevendo, ficou exatamente esse camarada aqui, tá vendo? Observe que esse K2 que aparece aqui, ó, a diferença, por isso que a gente chama de Euler modificado, porque o Euler original seria H vezes o Fn, né? Esse Fn aqui, ó, esse Fn aqui seria o K1 da vida, né? Ou seja, o K1 seria o F do xn, yn. Observe que agora eu tenho o K2 aqui. Quem que é o K2? O K2, na verdade, já é F, já modificado. Tá vendo que você está somando alguma coisa aqui e alguma coisa aqui na coordenada do xn, yn. Então a gente chama isso aqui do método de Euler melhorado. Outra possibilidade seria no sistema C2A2 igual a meio, seria você chamar o C1 de meio, né? Se o C1 é meio, então significa que o C2 também é meio, meio mais meio dá 1. Se o C2 vale meio, então, opa, aqui é meio, né? Então A2 tem que valer 1. Então são essas possibilidades, aí eu vou ficar com C1K1 mais C2K2, ou seja, vai ficar meio de K1 mais meio de K2, dá para colocar em evidência, né? Ou seja, eu coloquei em evidência. Aqui, como A2 ele vale como A2 ele vale 1,
né? Aparecia o A2 aqui, ó, que ele nem, na verdade nem aparece, como ele vale 1, então ele nem aparece aqui na conta, a gente chama isso aqui de Euler melhorado. Bom, para finalizar, o que a gente tem? Como eu fiz só até, eu trunquei, na verdade, até a ordem 1. Se você utilizar, se você utilizar a ordem 2, o que aconteceria? Nessa comparação aqui, ó, se você fosse além e tentasse jogar esse termo aqui, ou seja, pegar esse pessoal aqui, ó, esse pessoal aqui seria o pessoal de ordem 2 e comparar com isso aqui, ó, cadê o pessoal de ordem 2? O pessoal de ordem 2 seria esse camarada, isso aqui, né? Quando você faz essa comparação, geraria esse sistema aqui, ó. É possível, mas geraria esse sistema aqui, ó, que para você, lembrando que esse G aqui são o pessoal combo das derivadas parciais de ordem 2. Esse F grande aqui são as derivadas parciais de ordem 1, né? Esse F grande. Então, quando você faz isso, para essa igualdade aqui funcionar, ou seja, encontrar Runge-Kutta de dois estágios e ordem 3, por exemplo, ou seja, truncar até a terceira ordem, é praticamente inviável, porque a gente teria que colocar severas condições para essa igualdade ser satisfeita na função f. Então o problema seria muito, digamos, você teria que esquartejar bastante essa f, ou seja, colocar muitas condições nela para satisfazer essa igualdade. Então por isso que os mais comuns são os de 2 estágios, né, o r igual a 2, e até ordem 2 também, beleza? Então essa foi a aula do dia 1. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou pergunta lá no Classroom ou no grupo de WhatsApp que estarei respondendo. Até mais.